Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje nós estamos com um casal muito especial, que é o Clemente Arlindo Guzzi e a Márcia Guzzi. São meus amigos de muitas décadas e vai ser um prazer eu fazer essa entrevista com vocês dois. Meu nome é Sérgio Kozuka, eu sou casado, tenho 2 filhos, nasci em Rondon, no Paraná. Minha família da linha paterna, 3 gerações no segmento do agronegócio. Os avós paternos são descendentes de japoneses e os avós da linha materna são descendentes de portugueses. Sou empreendedor, presidente do grupo Kenko Pato, faço parte do Conselho de Expansão Internacional e sou treinador platino da escola Photon Training. Hoje, vamos entrevistar mais uma das lendas da Kenko Pato, o casal Arlindo Guzzi e a Márcia Guzzi. Guzzi e Márcia, vocês fazem parte da história da família Kenko Pato. Tem alguns momentos especiais que eu convivi com vocês. Eu gostaria de compartilhar com a nossa família Kenko Pato. Quando estava desenvolvendo o trabalho de campo do multinível, fui reencontrar um amigo de longa data, de Sakamoto, em Joinville, Santa Catarina. Nesse dia, o Seiji me apresentou você, Guzzi. Vocês eram sócios, na época, de uma empresa de segmento de saúde. Foi nesse dia que nos encontramos pela primeira vez. Guzzi, conte para nós como esse contato com um de nossos produtos, que era os colchões Kenko Pato, há muitos anos atrás, e depois você também conheceu a câmara de eletromagnetismo com o Kenkobel. Nessa época, que ano que foi mais ou menos e como que aconteceu, Guzzi? Conta para nós essa história. Olá, meu nome é Clemente Arlindo Guzzi, sou casado, tenho 3 filhos e 3 netos. Sou distribuidor do grupo Kenko Pato, Foto, distribuidora Guzzi Kenko, que distribuo, trabalho com os produtos no Brasil e no exterior também. Então, Kozuka, eu conheci a Kenko Pato em 1983, que apareceram lá no Oeste, eu morava lá na região de Videira, apareceram 2 japoneses de São Paulo, com 2, me marcou muito bem, 2 caminhonetes bonitas, grandes, com 3 colchões em cima de cada uma. E esses 2 japoneses apareceram lá me visitando. E, por coincidência, me falaram que era a primeira visita que eles estavam fazendo, que vieram diretamente de São Paulo e tal. E daí eu pedi para eles o porquê que me procuraram. Daí eles disseram que tinham conversado lá no hotel, conversaram lá no restaurante, e o pessoal disseram para me visitar. O porquê também não sei, né? Me visitaram, e como eu sempre gostei de cuidar da minha saúde, né? Que é o maior bem precioso, uma dádiva divina, e temos que ter muita gratidão a Deus, eu dei atenção. E sentamos lá, eles começaram a falar do produto, falando dos benefícios e tal, descarregaram o colchão, colocaram lá na minha empresa, no escritório, e acabei concordando com eles e adquiri o colchão. Embora caríssimo. Na época era $4.500, e só uma opção, à vista. Se quisesse,
Era isso. Mas eu adquiri. E achei interessante, convidei o meu irmão para vir lá conhecer também. Ele ligou até para a esposa dele e tal, e adquiriu também. Então, nós compramos 2 colchões lá. Mas, mesmo assim, não deram desconto, não. Os japoneses sabem como que é. O valor é real, né? Então, o que acontece? Depois, na saída, eles pediram algumas indicações e tal, e quem eu mais ou menos conhecia, os amigos, que conheço bastante e tal, eu indiquei uns 4, 5. Depois pediram mais alguns, sei lá, dei uma listinha de uns 10, mais ou menos. Saíram de lá e eu soube depois que até esse pessoal para comprar me ligaram pedindo. Eu falei que tinha adquirido e por isso e por aquilo, pelo benefício, o investimento na saúde. E eles, como confiam na gente, compraram também. Em resumo, lá na cidade, na região, lá venderam só 4. E saíram com as 2 caminhonetes e foram. Daí, uns 15 dias, eles me ligaram, pedindo o que eu tinha achado, se tinha sentido benefício e tal. Eu falei que alguma coisa eu senti, mas não muita coisa. Até porque era só magnetismo. E o magnetismo, como sabemos, ele age através do ferro do nosso sangue, que é 4% só. Imagina hoje que estamos na 4ª, 5ª geração, o fóton platino 1000, que ele age através do líquido do nosso corpo, que é 70%. A diferença é muito grande. Mas eu senti uma pequena diferença na época e tal. As coisas vão evoluindo. E eu falei para eles que tinha gostado. Daí, umas 2 semanas, veio através de uma transportadora, apareceram lá, fazendo a entrega de 3 colchões. Era só um modelo na época, né? Esse colchão era fininho, com 2 travesseiros. Esses travesseiros, para fazer uma ideia, eram duros, com cerâmica dentro, que foi até um pouco difícil a adaptação, mas depois que acostumou, foi a melhor coisa. Então, eu liguei para eles, fiquei assustado, disse, ué, vocês mandaram mais 3 colchões, o meu vocês já me entregaram e tal. Daí ele falou, não, Buzi, você é uma pessoa aí que eu soube aí que você é presidente da Câmara, você é presidente do Rotary, é uma pessoa muito envolvida na comunidade, o seu nome aí tem muita expressão na região. Então, eu resolvi mandar mais esses 3 colchões, porque eu percebi aí na tua empresa, você tem diversos galpões, fábricas, depósitos. Você põe aí num cantinho aí e depois você vende para os teus amigos, sem compromisso. Eu disse, não, tudo bem, sem compromisso, mas eu não paguei nada, não mandei nada. Não, depois que você vende, você me manda. Me deposita nisso daqui. Eu repeti, mas e o valor? Eles falaram $4.500. Tudo bem. Dentro de poucos dias, já no dia seguinte, de noite tinha um time, a gente ia bater uma bola e tal, de noite, e já me pediram que produto que eu tinha comprado e tal, e o cara já quis saber e comprou o colchão. E dentro de uma semana já vendi mais os outros 2. Peguei o dinheiro, fui no Banco Bradesco, fiz o depósito para eles, integral, dos 3 colchões, e ficou nisso. E daí, uns dias, me pediram se eu ia viajar, se eu estava por lá e tal. Eu disse, eu estou indo para o Mato Grosso e tal, que tinha madeireira lá. E então, na outra semana, estou por aí. Apareceram os 2 japoneses,
com uma caminhonete só, e 5 colchões em cima. E daí vieram fazer a entrega do Kuzukai, né? Eu nem sabia o que era, nunca tinha visto. É coisa de japonês mesmo, né? Tradição. E me fizeram a entrega, fui conferir, eu fiquei assustado. 10% do valor dos 3 colchões. Eu fiquei assim, né? Peguei aquele dinheiro e tal. E eu disse, mas nós não combinamos nada. Ele disse, não, isso é de praxe. É a maneira que nós trabalhamos. E daí começaram a falaram alguma coisa das 5 saúdes, superficialmente. E eu fiquei fascinado com tudo isso. Eu disse, nossa, é um tipo de gente diferente, né? E fui conversando com eles e tal. Eles queriam fazer o contrato e me entregar a representação. E eu disse, não, eu não posso. Eu tenho 5 lugares madeireiros. Eu tenho Ibicaré, Pinheiro Preto, Videira, Fraiburgo, Caçador, Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Né? Eu não posso. E, além disso, eu tenho transportadora. Eu compro frutas e vendo, como tenho o comércio de madeira, compro madeira e vendo. Né? Então, eu disse, eu não posso aceitar. Daí eles disseram, não, mas vamos fazer o seguinte, eu deixo aí sem compromisso. Eu disse, bom, eu não vou assinar nada de assumir compromisso de representação. Não, não, você não precisa nem assinar nada que vou te entregar os 5 colchões. Vamos descarregar os colchões. Tudo bem, vamos lá numa depósito lá, coloquei os colchões lá e em 2, 3 semanas acabei vendendo. Demorou um pouquinho mais, porque daí eu viajei uma semana. O pessoal me procurando pelos colchões e tal. Vendi os 5. Daí eu liguei para eles. Se era para depositar, o que era para fazer e tal. E daí eles disseram, não, pode mandar o dinheiro aí que depois nós conversamos. Eu peguei e mandei o dinheiro integral dos 5, de novo, porque eles falaram dos 10%, mas não falaram que era para descontar. Eu mandei, eu disse, de certo, me deram aquele 10% lá, sei lá se era para me iludir ou o quê, né? Mas tudo bem, vou aceitar e mando o dinheiro integral. Mandei para eles, e eles toda hora me ligando e tal, apareceram lá de novo, né? Com mais colchões, deixando para mim. E você está aqui o contrato da representação, tudo preenchido, aprovado. Você tem que ser o nosso distribuidor aqui na região e tal. Eu disse, não, de jeito e maneira, eu não posso, não dou conta do recado aqui. Viajo, tinha semanas que 2 noites por semana, na época, eu costumava não dormir, para fazer uma ideia. E daí que dava mais efeito o colchão ainda, né? Cansado, dormindo, percebia o benefício e a vida era bem corrida e foi indo, né? E depois foi passando e eles me insistindo e fazendo alguns negócios e tal, e eu nunca querendo entrar, né? Por causa das minhas atividades, mas achei muito interessante. E sempre pesquisando e falando bem do produto, e o produto foi dando resultado, trazendo benefício. E eu acho que foi em 2000 aliás, em 98. Em 98, apareceu o Seide me convidando, 97, 98, por aí, me convidando para mim ser sócio dele. Ele tinha informações e que ele sabia que eu era um cara que já investia nos produtos japoneses e que nós ia ter um plano com o sistema de saúde japonês, né? E a marca japonesa e tal, e oferecendo a participação. E daí fomos conversando, acabei aceitando.
comecei a vender minhas coisas, eu já estava cansado de tanta correria, até porque eu sempre fui um cara meio anormal, eu digo, porque eu nunca quis fazer o que os outros fazem. E como era um sistema japonês, me interessou. Um sistema diferenciado, que eu nunca aceitei fazer Unimed na vida, nunca. Não me convenceram. Ficar pagando, eu preferia depositar a conta, eu tenho até hoje, e quando precisa eu tenho o dinheiro disponível. Mas eu achei interessante, porque ele me explicou que seria assim, assim assado, pagava só uma anuidade, quando utilizava a tabela da AMB, Associação Médica Brasileira, e que a diferença que eu iria pagar, depositar, podia continuar depositando na conta. E o dinheiro era meu. Então, eu aceitei. Eu disse, não, está vindo ao meu encontro. Né? Que eu falei que eu sou anormal, porque nas minhas atividades eu nunca quis trabalhar com suínos e galinhas. Lá na região, todo mundo trabalha com suínos e galinhas. Eu parti para o bovino, gado, né? Gado leiteiro. Daqui a pouco, todo mundo já estava, os vizinhos, né? Produzindo leite. Eu caí fora, parti para o gado de corte, confinamento de gado, né? E a Perdigão sempre me procurando, diversos diretores, inclusive da Perdigão, que eram amigos da gente, professores e tal, e companheiros de Rotary, eles me disseram, Guzzi, vamos montar um sistema grande, a tua fazenda é a maior fazenda da região, né? Para fazer uma ideia, você percebeu lá o tamanho, é praticamente em torno de 400 alqueires, numa gleba só, não tinha nenhuma fazenda assim, fazia divisão com dois municípios, uma parte pertencia ao município de Caçador, com duas comunidades, uma parte Rio das Antas, com diversas comunidades. E eu disse, não, eu vou continuando com meus produtos, plantio, tal. O pessoal me procurando para fazer a plantio de frutas, aumentar e tal. Todo mundo começou com fruta, eu caí fora. Coloquei o comércio de fruta. Todo mundo produzia fruta. E não tinha para quem vender. Eu peguei, montei um depósito de carregamento, eu comprava e despachava para Belo Horizonte, o Rio, São Paulo, Curitiba, Cascavel, toda a região. E na parte de gado, eu fui trabalhando, mas só como eu trabalho na parte de planilhas, chegou uma época que na nossa região não tem como trabalhar com gado, é muito difícil. E, Augusto, então, eu acabei... Augusto, aí na sequência você entrou de sócio com o Seide. E como que foi esse trabalho que veio? Aí eu sei que acompanhei, vocês fizeram um bom trabalho, um grande trabalho na aplicação das câmaras de eletromagnético vinha na época 11, que encobriu o fotondômico. Conta para nós esse case da sua história, o sucesso que vocês tiveram também, com as aplicações do eletromagnetismo e da fototerapia. Então, teve muita coisa boa na nossa empresa em Joinville, daí, como investi lá, inclusive fui eleito presidente das nossas empresas lá, e eu sei que se dedicava mais na área de palestras, etc., e eu na administração interna, financeira e etc. E os dois juntos saímos todas as noites praticamente fazer palestras. Fomos comprando mais máquinas, daí eu cheguei lá, já tinha na empresa o sistema de saúde, tinha uma máquina, acho que era na época de magnetoterapia, se não me enganar, era até mais que 11 quem cobriu. O Seide me falou que era, como eu não entendia muito também. Não, é assim, Guzzi, a primeira câmera chama MS7, então ela tinha 22 quem cobriu dentro.
Depois, Certo, esse modelo exatamente. novo, o modelo novo, que é MS10, ele tem 11, tá? Mas o que você tinha lá era de 22 quem cobriu, tá? Então, exato. Então, 22 quem cobriu, né? Aparelhos dentro. Imagina o que dava de resultado. Uhum. Daí a coisa foi evoluindo, compramos mais máquina. Daí veio a MS7, eu acho, e depois a 10. Uhum. Daí surgiu a Photon Dome 1, Uhum. compramos. Depois a 2, compramos. Daí fomos criando filiais, inclusive em diversas regiões, até lá em Videira, Uhum. a Rio dos Cedros, diversas regiões aí, Uhum. e fomos colocando essas clínicas e como filiais, parceiras nossas, com mais algum sócio lá para poder atender, Uhum. e o resultado foi fantástico. Ô, Então, Guzi, vocês tiveram muitos resultados. Eu gostaria que você trouxesse pelo menos 2 casos, que eu sei que passaram milhares de pessoas fazendo as aplicações, mas conta para nós 2 casos assim que mexeu com você. Se você sempre foi da área de venda, sempre lidou com as pessoas, mas conta para nós 2 casos assim que marcou você em termos de resultado do eletromagnetismo e do fóton. então, eu nunca esqueço uma situação de um grande empresário, já tinha o nosso plano de saúde, Uhum. e ele utilizando, fazendo o check-up, o nosso plano funcionava sempre na prevenção. Isso que era interessante. O sistema Uhum. japonês, Uhum. prevenção, não o brasileiro que deixa para depois corrigir, recuperar. Uhum. Então, ele veio fazer o check-up, ele veio lá e disse que estava com uma situação difícil, que não conseguia mais atender os negócios, estava desmotivado, amigo da gente, porque a gente se tornou amigo de todo aquele pessoal que lidava conosco, né? A gente Uhum. constantemente ligava, passava que tinha check-up, um médico novo, uma clínica nova, e daí a gente falou para ele fazer o trabalho de magnetoterapia e fototerapia, que nós já tínhamos as duas. Ele Uhum. veio, tinha as médicas, né? As fisioterapeutas, com os assistentes, as secretárias, toda a equipe, né? Na Uhum. nossa clínica, e ele fechou um pacote de 36 aplicações de fototerapia, eu acho, e magnetoterapia, eu acho que era 18 de cada, alguma coisa assim. Uhum. E ele começou a fazer a aplicação, a primeira aplicação que ele entrou na Tome, ou melhor, entrou na magnetoterapia, ele, para fazer uma ideia, todos aqueles aparelhos agindo, ele Uhum. começou a sair cheiro, Uhum. cheiro na clínica. Ficou todo mundo preocupado, né? Porque tinha toda a equipe da administração lá e tal. Uhum. Daí ele foi para a máquina logo em seguida de a Photon Dome. E a Dome 1 ainda na época, que era a primeira. Ele entrou lá, fez a aplicação, 45 minutos. Meu Deus Uhum. do céu, ninguém mais aguentava. Ele era um plantador, ele tinha pomar de bananal, Uhum. muito grande, que ele levava, trazia as fotos, e levou eu sei de lá para nós ver o plantio dele. Trabalhava com 2, 3 aviões pulverizando, para fazer uma ideia, né, Uhum. de grande que era, e era Uhum. muito capitoso, e ele estava envenenado, né? E daí ele começou a se sentir uma reação melhor, ele disse que sentiu um alívio, e foi para atender outro, Uhum. tivemos que usar diversos ventiladores, abrir todas as janelas da clínica, eliminar. Guzi, deixa eu fazer uma pergunta para você, deixa eu interromper você um pouquinho. Quando saiu esse cheiro, do que era? Quando ele aplicou o magnetismo e o fóton, estava desintoxicando eles? Porque eu sei que no fóton a pessoa transpira muito. Então, esse cheiro que veio, esse odor que veio na clínica, foi do corpo dele? E porque ele, o que aconteceu? Do corpo dele. Por exemplo, na foto Dome, usa o lençol, ele Uhum. deitou lá no lençol, o lençol saiu todo manchado. Tinha Sério? cor verde, cor Uhum. vermelha, azul. Era a cor, ele falou que eram as cores dos agrotóxicos
que ele utilizava no plantio do pomar dele. E no Bananal. as médicas que trabalhavam com você, as fisioterapeutas, nunca tinham visto isso? Como que é? As médicas que trabalhavam com você, eles já tinham acompanhado algum case disso acontecer, a pessoa que trabalha com agrotóxico e o corpo desintoxicar, assim, pelos poros? Não, elas tinham visto alguma coisinha em outros clientes, mas não estava tão intoxicado tanto quanto ele. Ele foi despejou, até porque ele se entregou, dormiu, né? Ele dormiu profundamente e deixou rolar, entende? Legal. E ele ficou fascinado e continuou fazendo o tratamento dele. E ele, inclusive, fez uma festa lá na firma dele, levando, eu sei de mais alguns lá para participar, a médica, do resultado e como ele se sentiu bem sem tomar mais outros medicamentos. Legal. Ô, Guzi, é o seguinte, vamos segurar... Viu, Guzi? Vamos segurar um pouquinho agora a fala sua. Deixa eu falar um pouquinho com a Márcia, que está aqui. O Guzi, Márcia, o Guzi e vocês, eu já conheço vocês há muito tempo e o sucesso do líder, do grande líder em multinível, é a participação da esposa nos negócios, nos eventos, nas viagens. E conta a sua história, como é pertencer a essa família aqui em Copato. Você fez várias viagens conosco, eu vou deixar você falar quais foram as viagens que você fez, mas conta para nós um pouquinho da sua história das viagens. Sim, a família aqui em Copato é maravilhosa, né? Assim, a princípio, quando meu marido me convidou para participar das convenções, eu fiquei meio assim, mas sei lá, eu vou ficar isolada, sozinha, lá não conheço ninguém, né? É o nosso medo que a gente tem, assim, não conheço ninguém, vou ficar lá sozinha, perdida, né? Mas não, muito pelo contrário, a família aqui em Copato é muito acolhedora, me acolheu super bem. Eu adoro participar das convenções, todas. E para mim são todas especiais. Não tem uma, assim, que eu ache melhor que a outra, são todas especiais. E também participei de vários cruzeiros, né? Sempre com diferentes, nunca iguais. Assim, os lugares também maravilhosos, bem escolhidos, com muito carinho pela equipe da Campopato. São lugares maravilhosos, mas o que me chama mais atenção, assim, quando eu participo das convenções, é fazer amizades, conhecer gente nova e rever os amigos, né? Que a gente só se encontra nessas ocasiões, quando tem as convenções. Aí a gente mata saudade, bota o papo em dia, isso é muito legal. E aí eu faço um convite para as esposas que ainda não participam, né? Junto com seus maridos, que participem das convenções, que venham conhecer, que vão adorar, vão ser super bem acolhidos. Bacana. Obrigado, Márcia. Deixa eu fazer outra pergunta para você. O pessoal que está assistindo a nossa entrevista, ou vão assistir aqui no Brasil, né? Nós temos milhares de pessoas que nos acompanham, inclusive o presidente do Japão, o Matsumoto, me acompanha. Ele entende um pouco de português, né? Ele tem uma filha que é brasileira, que traduz para ele. Você me pergunta, Kozuka, essa entrevista aqui, quem que fez, né? E ele pede para a filha dele traduzir o vídeo praticamente quase inteiro. E as pessoas não conhecem. Agora eu estou vendo que você está numa praia, né? Essa praia é uma praia que você está num hotel. Eu conheço onde vocês estão, mas conta um pouquinho para nós. O que essas árvores atrás? Me parece que tem um mar no fundo. Essa praia é Itapema. E aqui é onde a gente mora, o condomínio que a gente mora. Legal, parece parabéns. Um hotel, né? Parece. Legal. Deus abençoe vocês e protejam sempre. Para que possa... Vocês merecem pelo trabalho que vocês fizeram durante a vida toda, né? A educação dos filhos, né? Família. E eu aprendi muito com vocês também. Agora, deixa eu voltar mais uma pergunta aqui para o Guzi, tá? Guzi, depois eu volto com você de novo, hein, Marcos? Ô, Guzi, tem uma passagem que me marcou muito a minha vida profissional com você. Lembra quando nós estávamos na fazenda, e no oeste catarinense? E nesse dia, pernoitamos na sua fazenda, plantação, na época que era plantação de pinos. Me lembro que nós estávamos tomando vinho e assando pinhão.
Foi quando eu falei, Guzi, para cá, eu conversei bastante com o Seiji Sakamoto, que na época era seu offline, também hoje é seu offline, e perguntei, ô Seiji, você conhece o Guzi há muitos anos. E a empresa Quincopasso está com um plano para crescimento e alavancagem dos negócios do multinível. O que você acha de eu fazer uma proposta de negócio para o Guzi? Ele respondeu, ele confia muito na Quincopasso. Se for um negócio bom para ele, penso que ele topa. E assim, naquela noite, muito frio na sua fazenda, fiz uma proposta para você. Pedido de centenas, chegando a quase milhares de produtos do Quincopasso Wave. Você se lembra? E conte para nós essa história emocionante, que essa história marcou a minha vida, Guzi. Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, Kozuka, daí nós conversando lá, proposta vai, proposta vem, né? Japonês e italiano, imagine, né? Então, veio proposta e contraproposta, batemos o martelo, né? Fechamos 1.000 colchões Wave à vista, né? E daí entrei de cabeça no negócio mesmo, me dedicando mais, até porque eu estava vendendo a fazenda, né? Não sei se você lembra dessa fazenda, Kozuka. Lembro, né? lembro. E que eu sei que sempre fala comigo e lembra que em cima, além de ser uma fazenda bem no alto, que a gente avistava toda a região, né? Era a fazenda mais alta, só lá que funcionava celular, para fazer uma ideia. O próximo lugar que funcionava celular levava 10, 15 quilômetros para chegar na cidade. Então, em cima, tinha os açudes, né? Que eu sei que sempre ficou fascinado me pedindo como é que tinha açude lá em cima. E isso que me interessou muito quando eu comprei, porque eu produzia tudo que eu fazia lá, irrigação, nas minhas lavouras e água pogada e tal, vinha tudo lá de cima. Muito interessante. E essa fazenda, para fazer uma ideia, tinha 28 proprietários quando eu comprei. Depois eu unifiquei, por isso que eu disse que eu sou meio doido, meio anormal, porque o que eu fiz? Unifiquei, contratei um trator, demoli tudo nas divisas, contratei o topógrafo, o agrimensor para medir todas as divisas com os vizinhos, junto com os vizinhos, deixei 2 metros de distância dos vizinhos e coloquei tudo cerca, mandei passar o trator tudo ao redor para poder fazer a cerca, tudo com palanque cerrado, e, além disso, para mim poder percorrer, porque, como era uma fazenda muito grande, a cavalo não conseguia atravessar de manhã à noite. Então, eu podia girar, às vezes ia lá meio-dia, eu girava na fazenda e dava uma geral de carro. E fui no Triângulo Mineiro comprar diretamente todos os arame farpados lá, na época. Eu sei que veio 2 carretas só de arame farpado. E cerquei tudo, toda a fazenda. E então, eu tinha... Era uma noiva aquilo lá, todo mundo queria comprar aquela fazenda. E eu já tinha meio decepcionado pelo fato que muitas atividades, e aquilo a gente sabe, na nossa região, fazenda não dá lucro, né? Era mais para bonito. Ô, Guzi, deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui, que nós temos um tempo aqui na nossa entrevista, tá? Tem uma outra passagem, Guzi e Márcia, que a Márcia também acompanhou também essa história, muito interessante. Eu estava nos Estados Unidos e meu irmão, que é o vice-presidente, o Renato, ele me fez um áudio dizendo assim, Kozuka, preciso fazer uma live com você, de decisão, e também precisa da sua opinião. A pauta era sobre vendas de colchões Quincopasso para um hotel na cidade de Itapema. E quem estava fechando essa operação era você, Guzi, você e a Márcia.
Esse grande negócio ele foi realizado. E eu acompanhei e temos, inclusive, o fechamento foi com os Kenkopato e também com os box. E para um único cliente. E dentro da minha história de agora 39 anos no Grupo Kenkopato, foi o primeiro pedido grande para um único cliente consumidor. Foi você que fez, na minha história, tá? Tem história da multinacional, mas que eu me lembro foi o único cliente que fechou um pedido nessa quantidade de Kenkopato com os box. E conte para nós como foi essa venda. E como foi a emoção dessa venda, Guzzi? Olha, Kozuka, eu vendi para esse empresário. Para começar, eu vinha insistindo com ele para poder vender produtos. Eu queria era vender um colchão para ele, né? No começo. E daí o que acontecia? Ele nunca tinha horário. Ia lá, estava ocupado, e numa saída eu coloquei uma palmilha no pé dele. Eu disse, daqui meia hora eu te ligo. E eu tinha o telefone dele, e você ergue a perna e veja o peso que tem e tal, tal. Ele deu risada, né? Ele disse, me dê a outra palmilha. Eu disse, não, essa você não precisa pagar em nada, mas vai usar só uma. Daí ele saiu. Daí meia hora, liguei, né? Eu pedi para ele. Ele ficou fascinado. Ele disse, nossa, Guzzi, você andou me induzindo. Você fez alguma coisa, porque não é possível. Daí eu disse para ele, que horas que eu posso passar lá e deixo a tua palmilha? Para você ver como ele era ocupado. Ele disse, diz o preço que é e passe lá e deixa para minha secretária a outra palmilha que eu vou querer usar as duas. Daí passei lá, deixei a palmilha, cobrei, né para dar valor da coisa. E daí, uns 3, 4 dias, eu conversando com ele, falando, imagina você usando uma palmilha, o resultado que te deu. Agora, você deitado 8 horas por noite numa plataforma de foto, né? Colchão Kenkopato, que é a nossa empresa só que tem esse produto, tecnologia japonesa e tal. Imagina como você vai levantar de lá. Você que é advogado, empresário, não tem tempo para dormir, ele está sempre construindo 8 a 10 obras e tal. Né? Você já conhece, pelo menos, o nome dele, se não conhece pessoalmente, porque é difícil falar com ele. E daí, uns dias, ele me ligou, ele disse, Guzzi, me manda aquele colchão que você falou que você tem. Assim, assim, assado. Mandei o colchão lá, eu disse, mas deixa eu te falar o preço. Não, o preço não me interessa. O dia que você vier instalar o colchão na minha casa, passe lá na minha empresa e pega o dinheiro. Dito e feito, foi. Daí, mais um mês e pouco, ele me ligou. Eu pedindo para ele do resultado, eu estava contente. Ele disse, Guzzi, eu tenho um projeto aqui, um lançamento, um pré-projeto, um lançamento de um hotel assim assado, de cotas, né? 5 estrelas. Você sabe a nossa qualidade e tal, e como você falou que o produto de vocês é de qualidade, então eu lembrei de você. Me faça uma proposta. E daí eu fui argumentando para ele, realmente comporta 5 estrelas, né? Um hotel que a pessoa vai, não é todo mundo que vai lá, e vai pagar um valor elevado e vai dormir mal. Tudo bonito, caro, e não tem onde dormir com qualidade. Com o nosso colchão, você vai estourar, você vai sentir aquilo e os clientes vão voltar sempre. Realmente, passa a proposta. Fiz a proposta, fomos conversando, negociando, ele me oferecendo cotas, eu oferecendo colchão, e daqui a pouco eu fiz uma proposta. Eu fico com 10 cotas, né? Com 10 cotas, era 3.600.000, né? Eu pago para você e vamos negociar os colchões que dá X, né? Nem lembro mais o valor, mas equivalente lá, sei lá, em 2 milhões, né?
Até porque foi colchões, todos os colchões, quase 300 colchões, mais todos os box, todos os travesseiros, né? Colchões de qualidade. Veio mais de 7 carretas, para fazer uma ideia, que eu acompanhei todas as entregas, né? Só contratei a transportadora só para fazer esse trabalho para mim particular, né? Ia proposital lá carregar, trazer, eu acompanhei na instalação e tal. E negociamos. E ele ficou muito contente. E os clientes, muitos que eu conversei aí com eles, estão maravilhados com o colchão. Ele também ficou satisfeito, né? Então, veja, às vezes a pessoa não se dedica. Eles falavam lá na minha região, use você com uma pastinha, vendendo palmilha por aí, você está louco, um cara que... Quanto vale a tua hora, rapaz? Como é que você vai vender uma palmilha? Então, olha aí com uma palmilha, imagine quanto que eu ganhei. O resultado do acompanhamento e tal. E já alongando um pouquinho, eu tenho uma situação de um fazendeiro que eu gostaria de contar. Pode contar. Não sei se é possível. Nós comprava touro de raça, nós participávamos das exposições e tal, um grande fazendeiro. E quando ele me viu, um dia que eu fui lá na casa dele com a caminhonete, comecei a descarregar o notebook, a minha pasta, com o pedido, tudo direitinho, tudo que precisa, caneta, calculadora, tem que estar aí, caçar armado, né? E mais a maquete, cheguei lá, ele me bateu nas costas, ele disse, ué, Guzi, ficou louco? Qual é a tua? Eu sei que você é visionário, mas agora você deu um furo errado. Ele falou para mim, porque a gente conversava muito, trocava touro de raça, porque muita gente não investe. Por exemplo, num touro, você tem que vender 15, 20 bois para comprar um touro de raça. E era poucos que entendiam isso. Eu era um e ele. Nós comprava os melhores touros da região e tal. E ele ficou gozando de mim, né? E eu disse para ele, escuta, deixei ele falar tudo. Ele disse, não, nem vamos falar, eu vi aí que é colchão, é quem compacto e tal. Esse colchão eu já tive antigamente, muito duro e tal. Eu disse, não, mas isso era naquela época. Agora já estamos na terceira evolução. Você precisa conhecer. Você não teve o primeiro celular, que era um tijolo, né? Você não andou criando galinha, que precisava esperar 1 ano para ela crescer, e agora, com 40 dias, ela já está botando ovo? Eu falei para ele. E fui falando, convencendo, e mostrei, fiz o teste com ele e tal. E ele não se conformava. Daí eu disse, olha, meu amigo, e até ele é, inclusive, formado em medicina e depois se aposentou e foi para a fazenda, né, mais tarde. Antes ele tinha o pessoal que atendia. Ele disse, Guzi, então me prove isso. Eu disse, não tem problema. Puxei a caneta, a calculadora, eu disse, olha, ele disse, perdi mais de 1.000 bezerros por ano lá na tua fazenda e para ir vender com uma pastinha por aí, você deve ser louco. Eu disse, 1.000 bezerros, quanto que dá? Tanto. Fiz o cálculo para ele. Dos 1.000, perde 30% por causa do inverno e tal. Sobra 700. Dos 700, 500 é para manter a vaca, para criar o terneiro e coisa. Fui fazendo todos os cálculos para ele. E, no final, ele disse, olha, Guzi, parabéns. Não precisa nem mais falar do colchão. Vamos lá medir o meu colchão e você manda o colchão que eu comprei a tua ideia. Ele falou para mim. E agora eu vi que você é diferente mesmo. E daí ele ficou fascinado pelo produto. Até hoje a cliente está cheia. Legal. Ô, Guzi, deixa eu fazer um comentário aqui nessa entrevista. Os seus amigos achou que você e a Marta são loucos, né, de ser vendedores de quencopato, vendedor de palmilha. O que eu acho incrível nessa história de vocês é a simplicidade de vocês, e vocês acreditam no efeito do produto, né? Você vê uma palmilha
o efeito que ela traz, que são tecnologias de ponta que vem do Japão, e chega numa operação aí de milhões para se fechar. Parabéns para vocês dois, muito obrigado pela confiança também na Kenkopass, tá? Mas eu tenho mais algumas perguntas antes de finalizar, tá? Deixa eu fazer uma outra aqui. O Gus e Márcia, eu sei que vocês são empresários de muito sucesso. Não depende financeiramente de ser um líder de vendas ou um líder de rede multinível da Kenkopass. O que mantém vocês nesse entusiasmo e seguindo a Kenkopass? Primeiro o Gus fala, depois eu quero ouvir a Márcia também. A Kenkopass, justamente por ser tecnologia japonesa, por ser essa família Kozuka, né, que eu considero amigos, né, é nossa família Kozuka, e a família Kenkopass. Kozuka é o Sérgio e a família dele, os irmãos, o Renato, o Takashi, toda a família, né? O teu pai, entende? Então, é uma família. Então, isso eu agradeço a Deus, e eu sei que, desde o início, só falaram a verdade. Nunca me provaram, me disseram que eu ia ganhar, que eu ia vender milhões de colchão, me disseram que eu tinha que vender palmilha. Para fazer uma ideia, um dos primeiros treinamentos, você queimou a ponte comigo, lembra? Lá em Freiburgo, me largou embaixo de chuva, tirou o dinheiro, tirou os documentos e disse: Gus, você e mais outros aí, agora você e mais uma outra pessoa, 2 em 2, vão na cidade aí de Freiburgo, estávamos lá no Hotel Renard, isso me marcou. E vocês só vão voltar quando venderem esses produtos. E nós saímos e tal, e começou a chover, e eu, né, graças a Deus, não sei se é cara de pau, o quê, e como eu conheço gente de diversas regiões, eu fui numa loja, fui na outra, fui numa indústria, e fui vendendo. Terminamos de vender as palmilhas, faltava só a última. E chuva. E para nós frio, voltar, né? no hotel, E que frio. davam 5 ou 6 quilômetros. Sem dinheiro, mas nós já tínhamos vendido umas palmilhas, mas o dinheiro não era nosso. Daí fomos num supermercado lá e eu convenci o dono a comprar a última palmilha. E ele não queria, eu fiz o cálculo para ele, eu disse: então vamos fazer o seguinte, o senhor me paga, ele e a esposa dele, me paga só a metade da palmilha, eu acho que era R$12 na época, me dá R$6, não, ainda eu disse, me dê R$5, e R$7 eu levo em chocolate, balas, biscoito, compramos de tudo lá. Compramos sacada de coisa do supermercado, contratei um táxi, veio o táxi lá, chegamos lá no hotel, com o Zucca, lembra disso? Chegamos lá no hotel, eu disse: está aqui, o dinheiro está aqui, agora eu preciso te pagar o resto da palmilha, porque eu tive que vender tudo em troca de coisa, e paguei o hotel com o dinheiro, mas me dá o meu dinheiro que eu te pago. E eu sei que ficaram todo mundo dando risada, gozando. Tem diversos hoje que ainda convivem conosco, né? Sim. Que disseram: nossa, o Guzzi fez um piquenique no hotel. Lembra disso? Lembro. Então, foi aonde eu me desafiei. E depois você deve lembrar, a maioria voltaram molhado, porque não venderam e não tinham com que pagar, e voltaram tristes. E eu e o companheiro voltamos realizado, fizemos a venda, só tinha gastado uma parte do dinheiro, mas daí você acabou pagando. Eu fico feliz, Gus, de ter participado com você está naquele dia, naquele treinamento. Essa é uma técnica que nós aprendemos no Japão, né? Que não importa o seu nível de classe, a sua raça, né? Mas quando você tem uma dedicação, né, o amor àquilo que você faz, você consegue. E naquele dia nós criamos uma necessidade para vocês, que era recolher o dinheiro, recolher a carteira, colocar vocês num carro e deixar vocês com 15 quilômetros de distância. Falar: vocês têm que voltar até o final da tarde.
Mas você lembra por que houve esse desafio, né? Porque teve um senhor que falou, ó, esse produto de vocês não vende. Não, então nós vamos vender, vamos mostrar para o senhor que vende, que foi criar uma necessidade. Mas eu fico feliz, Guzi, de você ter tido um grande aprendizado nesse dia das palmilhas. Tanto que aqui uma palmilha você vendeu um pedido, só num pedido, milhões, né? Mas, Márcia, deixa eu voltar um pouquinho agora com a Márcia. Márcia, dentro dessa mesma pergunta que eu fiz para o Guzi, né? Qual que é o seu sentimento que você tem aí com a Kenkopato? Eu adoro Kenkopato, né? Assim, a família Kenkopato me acolheu assim muito bem. Eu sou sempre muito bem-vinda, com muito carinho, eles me dão muita atenção. E eu até quero agradecer a acolhida que eles sempre têm comigo, o carinho. Agradeço a família Kenkopato, especialmente a família Kozuka, que sempre me recebeu com muito carinho e me acolheu assim muito bem. E eu tenho maior admiração pela família Kozuka, todos. E a sua família. Arigatou gozaimasu. Agradeço o convite também por participar da entrevista aqui ao seu Sérgio Kozuka, sua família. Tem toda a minha admiração e respeito. Arigatou. Deixa eu fazer mais, né, tenho mais 3 perguntas para vocês, tá? Para encerrar. Eu sei que vocês empreendem em outros negócios atualmente. E em que vocês estão investindo hoje, além da Kenkopato? Porque nós estamos passando uma fase muito difícil, né, nesses últimos, vou falar, 18 meses com a pandemia. Então, não só nós brasileiros, mas o mundo todo sentiu, né, essa pandemia é uma crise sanitária. Isso abalou o mundo todo, abalou a sua família, abalou nós também. Mas vocês, como empresários, sei que o nosso negócio, ele realmente, na pandemia, ele teve um crescimento muito grande, porque nossa produção voltada para a área da saúde. Então, isso fez com que o nosso negócio crescesse muito, agora, principalmente agora, que nós estamos aí com 30% ou 40% 30 e poucos por cento da população vacinada, e o nosso negócio está em pleno crescimento pela tecnologia que foi estudada há muitos anos no Japão e está tendo esse resultado. Mas voltando na pergunta, eu sei que vocês empreendem em outros negócios como empreendedores, né? E hoje, atualmente, além de eu sei que o negócio de vocês é Kenkopato, mas eu sei que vocês fazem alguns outros investimentos. Em que segmento vocês têm investido hoje? Como que está esses investimentos de vocês? Então, investimos na área da imobiliária, na área bancária, vamos dizer, na cooperativa Sicredi de crédito, né? E recentemente investi em agência de marketing digital e rádio, com meu amigo e sócio Regiano Vedovato, que é professor, palestrante, escritor, e mais algumas coisas assim, mas o mais forte é em cima disso. Ok, obrigado. Falando no setor imobiliário, eu só queria ilustrar um pouquinho. Uhum. Todo mundo, há anos, me pegando no pé, porque vocês sabem quanto é construído aqui, Guzi. Por que você não põe uma construtora aí com todos esses terrenos e tal? E como eu digo que eu gosto sempre de fazer coisa diferente, eu não me envolvi nisso, né? Porque fica muito prostituído essa coisa. E eu prefiro comprar, vender, alugar, e fiquei na minha área, né? Eu só gosto e concordo fazer o que todo mundo faz, o que eu aprendi na Kenkopato, que a roda está redonda há muitos anos, parabéns. Isso eu não invento muita coisa. Não adianta o cara querer ir lá e querer inventar moda. Ele tem que ir e já está provado, comprovado, certificado, com garantia. O resultado dos produtos, não precisa fazer teste para dizer para a pessoa, tem que dizer que vai fazer um teste para levar o benefício para ela sentir o benefício. Entende? Mas está tudo testado, comprovado. Então, isso eu me dobro
e concordo. Mas o resto eu não sou, eu sempre fui meio rebelde, nunca no sentido de concordar o que todo mundo faz. Sempre fui investindo em coisas diferentes. Ok. Obrigado, Gus. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês dois, antes da palavra final, tá? Gus e Márcia, eu sei que vocês são grandes empresários de sucesso, uma caminhada longa, uma história bonita de vocês, e eu sei que vocês receberam, que eu conheço vocês pessoalmente, vocês receberam várias propostas de concorrência. E por que vocês sempre permaneceram na Kenkopato? Porque eu confio na tecnologia japonesa e confio na família Kozuka e confio na família Kenkopato, vivenciando as 5 saúdes. Que isso me ajudou muito, me orientou, e é o que eu gosto, viver as 5 saúdes. E falando nisso, justamente tive N propostas de outras empresas, me fizeram proposta de eu ir e pegar toda a parte de magnetismo, né? E eu falei para eles, não vou trocar de jeito e maneira, eu estou numa empresa que tem toda a tecnologia japonesa, exclusividade nos produtos, com 30 e poucos anos no mercado. Para que eu vou aceitar uma coisa que eu vou ser sócio e não é sócio que não tem garantia de nada? Então, eu nunca aceitei. E porque, justamente, tudo o que você falou foi verdadeiro e foi aonde eu sou bem persistente. Isso eu sou. Né? Eu desisto das coisas quando eu vejo que não é possível. Mas, quando é possível, estamos aí para os 100 macacos. Né? Não sei se me permite falar alguma coisa da escola. Né? Pode falar, Gus. Até porque... Gus, antes de você falar da escola, deixa eu ver se a Márcia quer falar um pouquinho sobre... Márcia, o que você sente? Por exemplo, eu sei que você está junto com o Gus, sempre comenta com você, sempre tiveram proposta de não só de concorrentes, mas de outras empresas, outras oportunidades, mas sempre percebi que vocês dois foram muito fiel à marca, muito fiel à família Kenkopato, muito fiel eu agradeço em nome da arigatou gozaimasu, Gus e Márcia, em nome dos meus antepassados, meus pais, meus avós, que construíram toda uma história aqui no Brasil, né? Mas, Márcia, fala para mim, sei que vocês tiveram, o seu Gus está sempre com você, mas no seu coração, assim, o que você sente? O que você falou, não, vou continuar aqui é nosso caminho? Fala para nós. Quem é mais assim, que trabalha diretamente com os produtos? Eu já trabalhei diretamente com Gus e vendendo no início agora, mas indiretamente, né? Fico em casa, ajudando, arrumando a roupinha, fazendo almoço no horário para ele cumprir os compromissos direitinho, chegar apresentado, né? Os compromissos. Essa, hoje em dia, é a minha parte indireta na venda, no trabalho. Mas o que, assim, em mim, o que eu mais gosto da Kenkopato foi que eu tive um problema de saúde que conhece já sabe, muito sério, grave. E quando eu comecei a usar os produtos, foi o colchão primeiro, né? Hoje em dia eu uso toda a linha, todos os produtos Kenkopato, são todos maravilhosos. Mas eu comecei com o colchão. Eu tive um problema de saúde muito grave, e se não fosse o colchão, eu provavelmente nem andaria, não teria como me locomover. Então, eu tive uma melhora incrível. Eu tenho qualidade de vida hoje que eu não teria se não tivesse os produtos Kenkopato. Eu sou muito grata aos produtos, que foi Deus que colocou alguém no caminho do Gus para ele comprar esse produto para mim. Porque, na época, assim, ele já tinha, mas eu não. Ele já tinha o colchão antigo, duro, que eu não gostava, era muito duro. Mas aí a gente comprou mais macio, da linha nova. E foi ali que eu comecei a admirar os produtos, conhecer a empresa, os produtos, né? E sou apaixonada, eu sou suspeita em falar de produtos, né? Estou apaixonada por todos, não tenho um assim especial.
todos são maravilhosos. Quem puder adquirir o produto tem que ter pelo menos um produto Kenko-Pato em casa. Ok, arigatou, arigatou. Gus, você quer falar um pouquinho da escola antes de eu entrar na última pergunta? Então, a respeito da escola, foi em 2000, né? Era um projeto que era um sonho teu, né? Que você vinha falando para nós, que tinha aprendido lá no Japão e tal, e queria realizar esse sonho da escola, que lá eles não conseguiam praticamente formar, e você se propôs esse desafio colocar no Brasil. E foi um dos motivos que me segurou também sempre firme, querendo sonhar contigo, que esse é uma empresa diferenciada, é a única empresa que eu conheço no Brasil que tem a escola de treinadores, certo? E você apresentou o teu projeto e tal, e fomos estudando, e no dia 1º de julho de 2000 e... acho que foi 2005. 2006, né? 2005. Deixa eu ver. 2005? Isso. 2005. Exato, porque vamos completar 16 anos agora. Então, no dia 1º de julho de 2005, foi criada essa escola de treinadores. Estava você, os teus irmãos, mais alguns, né, distribuidores, e mais eu e o Sei, né? Eu só queria... Bom, eu vou continuar da escola, depois quero te falar mais um detalhe. Então, da escola, criamos a escola, e por mera coincidência, depois de amanhã, vamos festejar 16 anos da nossa escola de treinadores, que vai ser agora quinta-feira. Então, vamos festejar, pessoal. 16 anos de uma escola de treinadores é a universidade de vendas, eu considero. Um aprendizado fantástico, que são para poucos. Mas quem quiser, procure e vê os requisitos e grande possibilidade de trabalharmos juntos. Então, a escola de treinadores é fantástica, muito trabalha junto com não tem fins lucrativos nenhum, mas é um aprendizado. Quem quiser aprender, pagar para aprender, está aí. É uma faculdade de aprendizagem, de venda, de vida, nas 5 saúdes. Que as 5 saúdes tem que vivenciar todo mundo e que precisamos muito. E na época, então, só voltando um pouquinho da Kenko-Pato, na empresa anterior, eu e o Seide acabamos indo, você foi lá convencê-lo e tal, e ele conversando comigo, era presidente, você falou com ele e tal, que já conhecia, e fazendo proposta para ele retornar, trabalhar na formação de rede, equipe e tal. O Seide sempre foi fascinado por isso. Ele conversando comigo, resolvemos vender nossos investimentos lá em Joinville e dedicar nesse trabalho na fábrica, Kenko-Pato. Vamos junto, eu e o Seide, e levamos diversos vendedores. E, por incrível que pareça, só restou lá um italiano e um japonês só, hoje, da equipe, que sou eu e o Seide. Verdade. Obrigado, Gus e Márcia. E agora eu vou fazer a última pergunta para vocês. Pode ser que o Gus queira falar mais, se a Márcia também quiser falar, Márcia. Mas, o Gus e Márcia, que mensagem vocês podem deixar para os jovens empreendedores que estão entrando para o negócio da Kenko-Pato hoje? Então, jovem, você tem que ser, né, determinado, ter atitude e não ter medo, né? E justamente a pessoa não dá o segundo passo porque ele fica com medo. Então, não vai dar o terceiro nem o quarto. Se eu chegar numa escadaria, por exemplo, aqui no meu prédio, tem 900 e poucos degraus pela escada.
Se eu começar a pensar lá nos primeiros degraus para chegar nos 900 e pouco, para subir e descer, eu nunca vou subir. E eu subindo uma vez, eu subo e desço 3 vezes, para fazer uma ideia. E tenho só 68 anos hoje, né? E vou por 69 anos também. E então, para fazer uma ideia, jovens, tem que ser arrojado, tem que ser determinado, não ter medo, né? Se eu tivesse medo lá atrás, eu não teria feito nada. Eu sempre fui envolvido com a cabeça de investidor. Eu ia passear, fui lá para a Europa, fui copiar diversas coisas, pensando nisso, pensando naquilo, voltei e vi que o mundo aqui é bem diferente, mas dá para fazer coisa diferente também. Então, os jovens devem dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Às vezes, o cara está sempre lá com aquela vaquinha, com medo que vai perder o leite, mas não trata. A vaca vai secar, tem que chegar a empurrar no precipício essa vaquinha, e quem sabe você vai mudar de vida. Grandes possibilidades. Eu digo para vocês que vocês devem experimentar, né? E está comprovado que você não vai retornar, a não ser que você não queira trabalhar. É aquilo que eu falo para o pessoal que eu convido dos amigos. Trabalhar tem que trabalhar em algum lugar. Agora, trabalhar onde você tem um produto que você não precisa se ficar preocupando com a categoria, com a qualidade, com a garantia, é meio caminho andado. É só você vender e levar o benefício. E como eu sempre gostei de me dedicar nessa área, ajudando os outros, foi aonde eu estou seguindo até hoje. Porque vocês sabem muito bem que eu tenho outros investimentos na parte social, que não resta aqui falar também, né? Ok, Guzi, muito obrigado pela mensagem aos jovens. Marta, quer falar alguma coisa sobre o jovem? Você já falou tudo. Legal, legal. Então, vamos... quero agradecer, em especial, vocês dois por essa entrevista maravilhosa. Como eu falei no início da nossa entrevista, nós vamos fazer uma entrevista com uma das lendas da Kenkopato e umas lendas dos empresários no Brasil. E vocês dois são essas lendas. Vocês conquistaram meu respeito durante todos esses anos. Eu os respeito muito como empresários, como pais, como os avós, né? E como casal. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês. E para vocês da escola de treinadores Kenkopato, Photon Training, para vocês, alunos e alunas que me seguem nas redes sociais também, está aqui uma história bonita e vai ficar para um legado para a nossa história de filhos, netos, bisnetos. E o Guzi e a Marta também vai ter essa história registrada aí nas redes sociais, vai estar na minha rede do YouTube. Agradecer vocês dois pela confiança, o carinho de todos esses anos, né? O amor que vocês têm pela família Kenkopato, pela minha família. Tenho um carinho muito grande por vocês, sei que vocês são especiais para nós. Tá? E vocês que estão assistindo essa entrevista, se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas. E se você está precisando ter uma mudança de vida, a nossa equipe está preparada para te dar essa oportunidade, uma técnica que nós trouxemos do Japão, já estamos 38 anos no Brasil, vai para 39 anos. No Japão, nós estamos desde 1975, levando essa qualidade de vida, um modo de pensar diferente, principalmente para os jovens. Você sabe que a cultura japonesa é milenar, nós temos muito que aprender ainda com eles. No Brasil, nós somos novinhos perto do Japão, China, né, e alguns países que são países milenares. Em especial, então, muito obrigado a vocês dois, né, por essa entrevista, e que Deus abençoe e Deus proteja. E